Meu nome é João Paulo Almeida, sou administrador aqui da Agrimensura Brasil e eu queria agradecer a sua audiência e a sua paciência. Hoje eu vim trazer aqui para vocês um equipamento. Ele é um equipamento que já tem um tempão que foi lançado, só que eu considero particularmente um dos equipamentos mais importantes ainda da topografia. Ele é tão importante que ele tem muitos detalhes na hora da operação. E eu queria falar com você de 5 detalhes. São 5 detalhes importantíssimos que você tem que prestar atenção antes mesmo de começar o trabalho. Eu estou falando desse equipamento aqui, pessoal. Não é esse aqui não, esse aqui é um teodolitão das antigas. Ele revolucionou também, mas vamos deixar para falar dele em outro episódio. Agora nós vamos falar dessa aqui mesmo, galerinha, da Estação Total. É um equipamento que foi lançado já tem um tempão, só que é um equipamento que a gente tem que ter, a gente tem que usar e a gente tem que saber como operar, não tem jeito. E eu vou dizer aí para vocês 5 importantes dicas referente a esse equipamento, para que você não erre em campo. Eu vou te falar, dica número 1. A dica número 1, galera, é referente ao prisma. O prisma tem um offset e esse offset tem que ser configurado antes do levantamento aqui na estação. São 2 offsets diferentes, existem outros prismas também. Deixa eu ver aqui, eu tinha um prisma aqui para mostrar. Esse aqui, galera. Esse é o prisma padrão que a gente usa. Veja aqui que na face frontal dele são 30 mm de offset e aqui atrás são 0 mm de offset. Então, esse offset deve estar configurado na estação total antes de começar o trabalho, para que as distâncias sejam gravadas com o tamanho certo. Isso me remete à dica número 2, pessoal. A dica número 2 é referente ao bastão. Existem bastões fabricados para a estação total, mas existem também bastões fabricados para GPS. E qual é a diferença dele? É justamente o offset que tem daquela graduação até o centroide do prisma. Aqui nesse prisma a gente tem que ver aqui que essa seta aqui, essa pontinha dessa seta é o centroide que tem do topo da graduação do bastão até aqui. E no caso de um bastão fabricado para GPS, essa diferença é diferente. Então, o que eu aconselho é vocês conferirem com a trena metálica mesmo. Pega uma trena metálica e confere a altura do bastão, se está batendo com a graduação. Se não estiver batendo, use a altura da trena na estação total. Vamos à dica número 3, galera. A dica número 3 é sobre a gravação dos dados. A gente sabe que a estação total, ela revolucionou porque gravava todas as informações nela. E posteriormente a gente descarregava utilizando algum software de topografia e aí a gente conseguia calcular tudo. Já vinha tudo ali, ângulo, distância, altura do instrumento, quando você descarrega já vai tudo para a caderneta. Só que tem um detalhe, pessoal, quando a gente às vezes descarrega uma estação, a gente vê que a coluna da distância horizontal ou a distância inclinada não aparece. Então é muito importante em campo mesmo, quando você estiver fazendo as primeiras medidas, conferir se as duas distâncias estão sendo gravadas. A gente consegue calcular sem uma das distâncias? Consegue, mas não fica legal a gente imprimir um relatório, uma caderneta de campo, que geralmente o cliente pede, e entregá-lo sem aquela coluna da distância horizontal ou inclinada faltando, né, pessoal? Então, preste atenção. Dica número 4, galera. A dica número 4 é importantíssima, lembrei aqui, é referente àquela estação total que tem 2 displays. Então tem topógrafo, tem agrimensor que em campo fica trabalhando com um display ou com o outro no mesmo levantamento. Isso não é muito legal, pessoal. O ideal que eu recomendo é trabalhar com um display único, ou seja, escolhe um display. O melhor display que eu recomendo é aquele display que mostra o ângulo vertical de 0 a 180 e trabalhe com ele do início ao final do serviço, pessoal, para não ter nenhum problema na hora do cálculo, porque às vezes a medida sai invertida, a leitura sai invertida. Vamos à dica número 5. A dica número 5 é para aqueles que querem fechar uma poligonal com alta precisão.
50.000, 100.000. A estação total tem a configuração da temperatura, pessoal. Você colocar aquela temperatura ambiente que é do seu trabalho, não sei se 25 graus, 26 graus, depende do seu trabalho. E isso ajuda na leitura da distância, na precisão da leitura de distância, isso é importantíssimo. Então, para fechar uma poligonal de alta precisão, devemos estar atento à configuração dessa temperatura ambiente. É claro que existem outros detalhes, né, para você fechar uma poligonal com alta precisão assim. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com explicando uma metodologia para a gente fechar uma poligonal de 1 para 100.000, quais os acessórios a gente deve usar, as configurações que devem estar na estação total. Então, se vocês quiserem, comenta aí, deixa um recado nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso, pessoal. Como fechar uma poligonal com a qualidade de fechamento altíssima. Essa poligonal assim de alta qualidade é boa para obras de grandes, como um metrô, por exemplo, barragens, etc. É muito importante mesmo. E eu estava aqui só para dar 5 dicas, mas eu vou dar a 6ª dica para vocês, pessoal. A respeito da leitura da estação. Existem 3 tipos de leitura: a leitura fina e a leitura rápida. Às vezes tem umas estações que tem a leitura média também, são 3 leituras. O que é que eu aconselho? Quando for fazer locação de obra e utilização de mini prisma, coloque a estação total na leitura fina, pessoal. Isso é muito importante para dar aquela segurança na leitura mesmo. Obrigado a todos, obrigado por terem assistido esse vídeo e espero que tenham gostado e assistam também os próximos. Vem mais vídeos aí, galera. Obrigado, valeu, rapaziada.